Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Creio que Ele tem nos abençoado quando cantamos a Sua palavra, quando oramos e nos voltamos para Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Nossos pequeninos poderão também ouvir a palavra de Deus. Todos juntos aqui na igreja, acompanhando as tias. Tia Jéssica e tia Luísa, que vão, conforme as Escrituras, elas irão profetizar as nossas crianças, vão ensinar a palavra às nossas crianças. Louvado seja Deus por isso. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 19. Nós não leremos, como temos feito até aqui, todos os versículos dos capítulos, por conta de Daniel, a partir do verso 20, tem um aspecto aqui de profecia que nós iremos expor em outro momento. Daniel 9, de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluias. Amém. A nossa vida, em muitos aspectos, é semelhante a um barco em alto mar, em um dia tranquilo, calmo, sem nuvens, mas que de repente é levado pelas ondas bravias, é alcançado pela chuva forte, pelo forte vento, e nós, como aqueles que estão nesse barco, podemos tomar 3 tipos de caminhos ou escolhas. Nós podemos dizer: olha, eu estou em alto mar, a tempestade é forte demais, não tenho o que fazer, então eu vou esperar a morte, vou cruzar os braços e vou esperar a morte. Há uma outra oportunidade, que é de começarmos a gritar, a brigar uns com os outros, a criar uma tempestade no nosso coração, a tumultuar as coisas, a reclamarmos com Deus, de nos voltarmos para Deus, não dependente, mas acusando Deus. Por quê, Senhor? Por que essas coisas logo comigo? E há uma terceira opção, que é de buscarmos a Deus, de orarmos a Deus, de confiarmos em Deus, de, ainda que jogando água para fora do barco, a gente confiar na palavra e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Essa foi a escolha que Daniel resolveu tomar. Daniel, ele chegou, isso nós encontramos no capítulo 1 do livro de Daniel, no ano 605, ele tinha 14 anos quando ele foi levado para a Babilônia, debaixo da autoridade tirana de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que haviam se passado 68 anos, do capítulo 1 até o capítulo 9 do livro de Daniel. Daniel, que chegou à Babilônia com 14 anos, agora ele tinha 82 anos. Ele tinha 82 anos. Daniel, como vimos no capítulo 8, ele recebeu de Deus uma visão, e essa visão o deixou espantado. Ele termina o capítulo 8 dizendo que ele teve febre e ele passou mal alguns dias por causa da visão, e a visão dizia que o povo de Deus passaria por um grande sofrimento, principalmente debaixo da autoridade daquilo que vemos no capítulo 8, que é o pequeno chifre, que se refere a uma autoridade que seria oriunda de Alexandre o Grande, conhecido Antíoco Epifânio, que trouxe desgraça e destruição sobre Jerusalém, sobre Israel, proibiu a guarda do sábado, proibiu a circuncisão, fez com que o povo, dia de sábado, ao invés de descansar e buscar o Senhor, fosse para a praça para festejar e jogar, como era próprio dos povos pagãos. Encheu o povo de entretenimento, encheu o povo de lazer, e o povo começou a se esquecer de Deus, da sua palavra, da comunhão, do serviço, da adoração a Deus. Mas Daniel, ele esperava no Senhor. A gente observa que quando decretaram que ele não poderia orar ao seu Deus, ele orou, continuou orando 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Porque todo judeu exilado ansiava, ou pelo menos deveria ansiar, voltar para a terra prometida, voltar para a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Nesse tempo de expectativa e sofrimento, porque tudo indica que Daniel não era maioria, no sentido de
ter muitos discípulos ao seu lado, buscando a Deus intensamente. A história vai mostrar que o povo havia sido levado para a Babilônia por causa da idolatria, e na Babilônia eles não caíram mais em idolatria, mas isso não mostra na história que o povo havia se tornado renovado, que o povo havia se despertado para buscar a Deus, para obedecer a Deus. Eles entenderam a razão de terem sido alvos da disciplina de Deus, mas não se voltaram para Deus. Então Daniel, diz o capítulo 9, nesse tempo de dificuldade, ele lê os livros, ele lê a palavra de Deus. De forma especial, o texto vai dizer que ele leu o livro do profeta Jeremias e a lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele leu esses livros e ele diz que ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro duraria 70 anos, ou seja, faltavam 2 anos para o cumprimento da promessa que nós encontramos no capítulo 29 de Jeremias, do verso 10 até o verso de número 14, que diz assim, e esse texto é conhecido: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Palavra de Jeremias quando ele estava, de Deus a Jeremias quando ele estava em Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ele então leu a palavra de Deus. E na verdade o que nós veremos é uma oração de alguém que confessa os seus pecados. Essa é uma oração de confissão, como aquela que o presbítero Anderson fez aqui. É uma oração de contrição, é alguém arrependido que confessa os seus pecados e busca o perdão de Deus, confiado nas promessas do Senhor. Ele sabe que pecou, mas ele sabe que Deus também é perdoador. Então ele se volta para Deus. Depois de meditar, depois de ler a palavra, depois de entender a vontade do Senhor, esse homem, ele não se consumiu na ansiedade e na precipitação. Mas ele confiou a Deus. Ele resolveu orar ao Senhor. Ele resolveu buscar o Senhor. No tempo da angústia, ele resolveu invocar o Senhor, como o Senhor disse a Jeremias. Observe que Daniel, ele recebe ele está diante de uma promessa de Deus. Deus disse: depois de 70 anos, eu levarei o meu povo de volta para Jerusalém. E o que nós vemos aqui é uma atitude semelhante à de Moisés. O povo havia pecado, o povo havia desobedecido a Deus, e Deus disse ao povo: eu levarei vocês até Canaã, eu cumprirei a promessa, mas a minha presença não irá com vocês. Moisés então, e para mim esse texto é maravilhoso, porque expressa o que o verdadeiro cristão é alguém que ama a Deus mais do que ama as bênçãos de Deus. A comunhão com o Senhor é algo precioso, o conhecer a Deus, o servir a Deus, o ouvir a voz de Deus, o saber que Deus está próximo, que Deus se agrada da sua vida, que há uma busca. Então Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça chegar, não nos faça subir desse lugar. E o que Daniel, em outras palavras, está fazendo na sua oração é: Senhor, eu sei que nós voltaremos porque o Senhor é fiel em cumprir as tuas promessas, mas nós não queremos voltar sem um coração voltado para o Senhor. Se Deus havia dado 70 anos de disciplina e de castigo porque o povo havia se esquecido de Deus, o povo voltaria para a terra depois de se voltar para Deus. Nós não queremos as bênçãos de Deus somente, disse Daniel, nós queremos Deus conosco, queremos buscar o Senhor. Deus disse no verso 13 de Jeremias 29, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o
coração. A oração de Daniel não é uma oração de quem lança algumas murmúrias para cima, na expectativa de que Deus responda. A oração de Daniel é a oração de alguém que foi impactado pela palavra de Deus. A oração de Daniel tem muito da oração de Neemias, que a gente encontra no capítulo 1 de Neemias, quando ele ora numa circunstância semelhante, precisando que Deus restaure o seu povo, e ele então se volta buscando o Senhor. Ele volta em humilhação diante de Deus. Daniel então busca a Deus, olhando para o povo e percebendo que nem todos estavam ali buscando a Deus de todo o coração. Essa é a realidade da igreja. A igreja caminha sempre assim. Pessoas buscando a Deus, aprendendo de Deus, amando a Deus, servindo a Deus, consagrados a Deus, e outros que estão vivendo em outro mundo. Em outro mundo. Não há parceria em oração, não há parceria no conhecimento da palavra. Vive em outro projeto, em outra dinâmica. Mas interessante, irmãos, é que Daniel, ele não trata de eles e eu. Os que não buscam e os que buscam. Simão, às vezes, vem na igreja com uma camisinha preta, uma blusinha preta, escrito algumas coisas sobre reformado, e uma das linhas é aliancista. Nós somos aliancistas, e Daniel, ele era aliancista. Daniel, impactado pela palavra de Deus, ele faz uma oração muito parecida com a oração que Neemias fez, e ele diz assim no versículo 4: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Daniel, ele está confiando em Deus, ele está impactado pela palavra de Deus, então ele está humilhado diante de Deus. Não é uma oração que parece ser uma oração proforme, sabe aquela oração decorada? E às vezes a gente decora a oração, né? A gente ora na hora de dormir ou quando acorda, e aquela oração não tem sentido, as palavras, elas não são ditas a partir de uma compreensão, elas só são repetidas. É uma forma que nós temos de expressar a nossa religiosidade muitas vezes diante de Deus. E Daniel, ele faz uma oração assim, encharcada de doutrina, encharcada de Bíblia, encharcada da relação de Deus com o seu povo, e que quebrantou e que humilhou o seu coração a ponto dele buscar a Deus com oração, com jejum, diz o versículo de número 3, com pano de saco e sentado nas cinzas, que era um sinal de fato de humilhação diante de Deus. E ele faz essa oração a Deus, confessando os pecados do povo, mas lembrando da aliança que Deus tinha com o seu povo. Sabe por que ele faz isso? Se você olhar Êxodo capítulo 2, versículo 24, diz lá que Deus ouviu os gemidos do seu povo e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus libertou o seu povo 400 anos depois dele fazer a promessa a Abraão, e o texto vai dizer que ele libertou por causa da sua graça e da sua misericórdia, por causa da sua aliança. Deus não libertou o povo do Egito porque o povo bateu no peito e falou assim: Senhor, o Senhor está vendo nossa vida, nossa integridade, nossa justiça, nossa santidade, o Senhor está vendo nossos sacrifícios. O texto vai dizer que ele lembrou da aliança. Deus se lembrou do que ele prometeu fazer se Abraão pecasse, se o seu povo pecasse. Se a gente lê Gênesis capítulo 15, está lá, Deus dá um sono profundo em Abraão, e Deus faz uma aliança com Abraão. Deus reparte um animal grande e coloca alguns animais pequenos ali, e ali Deus faz uma aliança que envolve a terra prometida, que envolve uma descendência numerosa, que envolve o descendente que é Cristo Jesus, especialmente o descendente. E Deus diz a Abraão: Abraão, essa é uma aliança de sangue, é uma aliança de vida. Se você quebrar essa aliança, sangue precisará ser derramado. Mas se você se lembrar dessa aliança, quando Deus abre os animais e coloca os animais no caminho, o texto vai dizer que uma chama de fogo, uma tocha de fogo. Por isso que o símbolo da UMP é uma tocha de fogo.
é por causa de Gênesis capítulo 15. E aquela tocha simbolizando a presença de Deus, Deus diz assim: Abraão, você vai pecar, você não vai cumprir a sua parte da aliança. E aí, o primeiro aspecto da aliança de Deus com Abraão é um aspecto unilateral, ou seja, Deus faz uma aliança onde ele vai cumprir a parte dele e vai cumprir a parte de Abraão. Ele vai fazer com que aquela aliança, que aquele pacto ou que aquele concerto, é o meio de Deus fazer uma aliança com Abraão. Deus diga assim: olha, eu vou pagar a sua penalidade, e Deus faz isso por meio do seu filho Jesus. Abraão pecou, e quem pagou a dívida de Abraão foi Deus. Você pecou, quem pagou a sua dívida foi Deus em Cristo Jesus. Quando Daniel ele ora e diz Deus grande, Deus temível, ele conhece o Deus da história. Ele sabe o que Deus fez aos amorreus, aos jebuseus, a todas aquelas 7 nações de Canaã. Ele sabe o que Deus fez com as nações que se levantaram contra o seu povo. Então ele ora a Deus por sua misericórdia. Primeiro aspecto da misericórdia, da aliança de Deus, é que Deus cumpriu o aspecto da aliança unicamente no lugar do seu povo. A iniciativa foi de Deus. Mas há um segundo aspecto na aliança. E Abraão e Daniel, que não é Abraão, ele tem consciência disso. Daniel, então, ele entende que nós quebramos os teus mandamentos. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão não poderia cumprir essa aliança a ponto de não ter que pagar com a sua vida, mas como alguém que participou dessa aliança, Abraão, assim como o povo de Deus no passado e assim como nós hoje, respondemos a essa aliança, ao aspecto bilateral, ou seja, nós devemos obedecer à lei desse Deus, já que prometemos viver para a glória desse Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos deu a vida eterna. Ou seja, Deus permanece justo e o homem não. É isso que Daniel está orando. Ele está dizendo: Senhor, nós pecamos, o Senhor é bom, mas nós transgredimos a tua lei, nós quebramos os teus mandamentos. João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a aliança emana da misericórdia de Deus, não emana nem da dignidade humana, nem dos méritos humanos, é unicamente na graça de Deus que ela tem a sua causa, estabilidade, efeito e plenitude, pois sempre que se menciona o pacto de Deus, adiciona-se também sua misericórdia, ou bondade, ou inclinação para amar. Portanto, Daniel confessa em primeiro lugar a natureza gratuita do pacto de Deus com Israel, asseverando que ele não tem nenhuma outra causa ou origem além da bondade graciosa de Deus. Senhor, nós não temos nada a te oferecer, nós não temos um sacrifício pessoal a fazer, nós confiamos na tua graça para restaurar a nossa vida, para restaurar o teu povo. Por isso nós sempre dizemos, se a misericórdia de Deus não moveu o nosso coração ao quebrantamento, ao fervor, meu irmão, não é pancada que faça a gente obedecer a Deus e amá-lo e servi-lo. Se a aliança de Deus não nos move a termos mais compromisso com o Senhor, a honrarmos a Deus, a sairmos da letargia, não há motivo maior, meu irmão. Não há uma mensagem mais maravilhosa, não há uma notícia mais impactante do que essa. Daniel se volta para Deus, para que assim Deus haja na vida do seu povo, a partir da aliança que Deus fez. Senhor, por causa do teu amor, da mesma forma que o Senhor libertou o povo do cativeiro do Egito, liberta esse povo, a partir da tua ação, da tua bondade, da tua graça, sobre nós, sobre o teu povo. Daniel tem coragem para pedir a misericórdia de Deus. É isso que ele faz no versículo 9, acompanhe comigo. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor. Ao Senhor pertence, é algo que é próprio dele. Deus é misericordioso, a misericórdia pertence ao nosso Deus. O pecado, irmãos,
ele nos engana a ponto de trazer vergonha sobre nós, para que a gente, em nossas orações, possa tentar justificar o nosso pecado com alguns atos de obediência, ou com alguma desculpa, alguma racionalização medíocre, orgulhosa. Mas Daniel, ele se volta de fato para a misericórdia de Deus, e ele só pode orar dessa forma porque ele está orando em humildade. É a total confissão de que não há nada em nós que seja agradável aos olhos de Deus. Guarde isso. Jamais atribuiremos justiça e honra a Deus, a menos que nos lancemos como pecadores, transgressores e infiéis diante do Senhor. A nossa devoção a Deus é proporcional, devoção que agrada a Deus, a piedade que agrada a Deus é proporcional à experiência e à convicção que temos da bondade de Deus. Quanto mais mergulhados na misericórdia de Deus, quanto mais consciente que somos pecadores, mais honra e louvor a Deus, mais queremos retribuir a Deus. É assim que Daniel nos ensina a buscar o nosso Deus. É assim que ele caminha diante do Senhor. Versículo 13. Deus, por meio dessa disciplina, o povo está... Essa oração de Daniel é do povo que está debaixo da disciplina de Deus. Versículo de número 13, a oração de Daniel é a oração de alguém que está tendo a oportunidade de mortificar a carne, de ter o seu orgulho quebrado, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Eu destaco o versículo 13 que diz, como está escrito na lei de Moisés. Nós sofremos porque Deus alertou em Deuteronômio capítulo 28, bênçãos e maldições para aqueles que obedecerem ou desobedecerem a Deus. E o cativeiro era uma promessa de castigo para os idólatras e aqueles que se esquecessem de Deus. E Deus fez isso com o seu povo. Observe que Daniel, quando nós olhamos, desde o capítulo 1 até agora o capítulo 9, fica claro que Daniel é um homem da palavra. Quando nós começamos a expor Daniel, nós falamos, olha, Daniel está ali na Babilônia e ele não quer se contaminar, ele tem 14 anos e não quer desonrar a Deus, porque Daniel conhecia a palavra de Deus. A obediência a Deus não era subjetiva, era a obediência a partir dos mandamentos claros que Deus deu por meio de Moisés. E agora nós temos Daniel como alguém que lê, interpreta a palavra. Meus irmãos, Daniel era um homem que recebia visões e revelações de Deus. Mesmo no tempo que o autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que outrora, havendo Deus falado aos pais, muitas vezes e de várias maneiras, sonhos, visões, profecias, mesmo Daniel recebendo revelações e visões de Deus, ele se voltava para a palavra de Deus, para a Bíblia. Foi a palavra que impactou a vida de Daniel. E se a gente olha a história de Daniel, Daniel é um homem constantemente em oração. Em oração. Por isso a gente olha como Daniel reage aos problemas. Por isso Daniel prossegue mesmo estando numa terra hostil à sua fé. Porque ele faz aquilo que as crianças aprendem desde pequenas, as crianças cristãs, pelos seus pais e na escola bíblica dominical. Oração e Bíblia, meu filho. Oração e Bíblia. É a oração e o conhecimento da palavra de Deus. É a oração e a leitura acompanhada da interpretação da palavra de Deus que vai nos fortalecer e fazer com que a gente permaneça firme e seja fiel a Deus. Meu irmão, sem Bíblia e sem oração, não há cristão que fique de pé. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser quem for. Pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Quantos caminharam conosco que não caminham mais? Porque desprezaram a palavra de Deus. Uma vez um jovem, ele falou comigo, afastado de Deus, não congregando, não lendo Bíblia, não orando, porque ele havia dito isso, ele falou assim, olha, perto de mim o diabo nem chega. Que isso? Porque você foi da igreja? Porque foi batizado? Porque caminhou um tempo na igreja? Meus irmãos, nós não vivemos de troféus do passado.
Nós não vivemos porque há 5 anos atrás eu preguei, porque 5 anos atrás coisas aconteceram. Não importa, meu irmão. Vida com Deus não tem clímax. Cheguei nesse ponto de santidade aqui, agora pendura minha Bíblia. Jogador de futebol pendura chuteira. Pendurar minha Bíblia. Daniel era um homem de palavra e um homem de oração. E Deus, por meio da disciplina, estava quebrando o coração de Daniel. E por último, por fim, Daniel ele finaliza essa oração fazendo um recurso, usando um recurso que é muito comum nós vermos nas Escrituras, mas pode parecer discreto para nós. O capítulo 9, na parte final, a partir do versículo 16 especificamente, Daniel ele se lança aqui pelo menos 16 imperativos, dizendo: Senhor, perdoa, Senhor, ora, Senhor, socorre-nos, Senhor. Ele traz esses verbos não como um decreto, mas como uma súplica. Senhor, nós precisamos dessas ações do Senhor. Nós precisamos que o Senhor haja dessa forma. É isso que nós precisamos da parte do Senhor. Isso fica muito claro no verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo. Olha essa frase. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando Deus disse a Moisés, depois de Arão ajudar o povo a cair em idolatria, fazer o bezerro de ouro, Deus disse assim: olha, eu vou matar esse povo. Esse povo é ruim demais, esse povo é teimoso demais, esse povo me provocou a ira. Você lembra o que Moisés falou para Deus? Você lembra qual foi a oração de Moisés? Moisés falou: Deus, tem misericórdia desse povo, porque esse povo é chamado pelo teu nome. Deus, o Senhor tirou esse povo do Egito, e o Senhor está trazendo esse povo pelo deserto. Senhor, as nações dirão o seguinte: Deus tirou eles do deserto, do Egito, para matá-los no deserto. Então Moisés ele apela a Deus dizendo assim: Senhor, o que mais importa é a tua glória. Senhor, o que mais importa é o teu nome. Se você observar no capítulo 9, ele vai falar sobre Jerusalém. Ele vai falar do monte, porque Jerusalém antiga é uma parte alta, a cidade de Davi, a cidade murada, é uma parte alta. E ele vai dizer isso no versículo de número 16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele diz: os gentios blasfemam o nome do Senhor por causa do povo de Deus. Que Daniel está dizendo: Senhor, restaura-nos, porque nós somos chamados do povo teu. O teu nome está atrelado a nós. Restaura-nos, porque o Senhor é glorificado quando nós caminhamos com vida santa diante do Senhor. Daniel, ele está buscando a glória de Deus. Ele não está orando: Senhor, meus pecados, Senhor, minhas necessidades. Meus irmãos, Daniel está orando pelo povo. Ele tinha 14 anos quando ele foi levado para a Babilônia, e ele está dizendo: nossos reis pecaram, nossos príncipes pecaram, os nobres do povo pecaram, todo o povo pecou. Por 2 vezes ele faz uma lista aqui, e ele traz essa chamada: todos nós desobedecemos. Versículo de número 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, o rosto vermelho de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. A ideia aqui: pecamos continuamente. Geralmente, quando o povo de Deus passa por dificuldade, até na igreja local, tem pessoas que fazem assim: são eles e eu, né? Ou então é minha família e o povo da igreja. A ideia que Daniel tem da aliança é que a aliança é a revelação de que Deus salva um povo, e Deus trata, embora seja individualmente, você lê a palavra, Deus fala ao seu coração, Deus virá na pessoa do seu filho resgatar o seu povo. Leia Josué capítulo 5.
Deus trouxe uma disciplina sobre o povo porque Acã havia tomado o que era maldito, o despojo, aquilo que Deus não ordenou. Você pergunta, mas por que o povo foi disciplinado? Porque é o povo da aliança. E Daniel ora aqui dizendo, nós pecamos. Ele se coloca como parte do problema e parte da solução do problema. Enquanto nós tomarmos a decisão, ou a postura de ficar, a culpa é o dia em que, meus irmãos, todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos amadurecer. Quando fulano fizer, irmãos, pregar a palavra, orar, se humilhar, clamar pelo povo, é responsabilidade de todo cristão, e isso é ensinado por Jesus no Novo Testamento. O Pai é nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão é nosso. E livra-nos do mal. Eu estou bem. Que os outros, cada um, corra atrás do que é seu e se vire. E se santifique. Vigia, meu irmão. Olha como a doutrina, olha como o entendimento bíblico da aliança vai nortear a oração de Daniel. Isso é algo que nós vemos no Antigo Testamento. Neemias 1:10, eu já havia mencionado. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias 9:9. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Salmo 25, versos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, por causa da tua bondade, ó Senhor. E por fim, meus irmãos, a oração de Daniel é a oração de quem confia na misericórdia de Deus. E sabe que para que a gente receba a misericórdia de Deus, a justa ira de Deus precisou ser derramada. É por isso que hoje nós oramos em nome de Jesus. Não é um chavão espiritual. O que nós dizemos é, Senhor, nós não merecemos nada do Senhor. Nós só somos teus filhos porque fomos adotados no teu Filho Jesus, no unigênito Jesus. Senhor, o Senhor só me atende por causa da justiça do teu Filho, não é por causa da minha justiça. Meus irmãos, nossa justiça não passa de trapo de imundície. Por isso o Senhor nos ensinou a orar em nome de Jesus. É por isso que a gente não ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A gente ora em nome de Jesus. Os católicos oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós oramos em nome de Jesus, porque é por causa da justiça de Cristo. A justiça é dele. Nós somos ouvidos e aceitos em Cristo Jesus. Algumas aplicações para nós. A oração, ela continua sendo um santo remédio para a ansiedade e para a precipitação. Não deixe que os tempos difíceis possam trazer uma tempestade para o coração e as decisões sejam decisões de criar mais problemas ainda. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente está num problema e para resolver o problema a gente gera mais problema ainda. Que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa esperar no Senhor, que a oração de Daniel seja um modelo de oração para quem crê de fato que Deus é soberano. De um lado, as promessas de Deus. Deus vai levar o povo depois de 70 anos. Mas Daniel, ele não sentou e foi fatalista dizendo, se Deus decretou, porque há um decreto de Deus. Deus não sonhou levar o seu povo, Deus decretou. E o texto vai dizer que ele, mesmo sabendo de um decreto de Deus, ele orou a Deus. Porque Deus disse, em 70 anos eu levarei o meu povo. Mas Deus também disse, e o meu povo me buscará. É por isso que nós pregamos a palavra, mesmo sabendo que Deus tem os seus eleitos. Não há dificuldade para nós em lidar com isso, porque Deus nos ordenou pregar a palavra. Os eleitos são alcançados por meio da pregação da palavra. E é natural que aqueles que viviam debaixo do domínio de Satanás, aqueles que comiam o pão que o diabo amassou, foram alcançados pela misericórdia de Deus e queiram que perdidos encontrem compaixão também no Senhor.
Nós não dizemos, olha, a Bíblia fala de uma multidão nos céus, de vestes brancas, e Deus que salve quem Ele quiser. Não, Deus vai salvar por meio da pregação da palavra. É assim que as Escrituras nos ensinam. Deus é soberano. Deus tem os seus decretos. Mas nós oramos. Porque a oração é a busca, sobretudo, para que Deus seja glorificado. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Santifica o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Nós não oramos para que Deus seja moldado ao nosso querer. Nós oramos, Deus, glorifica o teu nome na minha vida. Deus me molde. A oração é para nos mudar, irmãos. A oração não é para mudar Deus. Olhe para esse texto, 70 anos. Ele já tinha a resposta de Deus. Ele orou para quê? Para o povo ser liberto? Não, mas ele ora para que o povo se arrependa, para que Deus quebre o coração do povo. Então não é profundidade. Alguns vão dizer assim, o conhecimento das Escrituras é um problema. A letra mata. Mata não conhecer a Bíblia. Mata não ler a Bíblia. O que enfraquece a gente é viver chamados de cristãos como pagãos, que a gente não tem tempo de ler a Bíblia. As pessoas passam anos na igreja e não conhecem a Bíblia. A gente tem curso de graça pago de todo tipo na internet. A gente pesquisa tudo, menos as coisas sobre a Bíblia. A palavra de Deus impactou Daniel, consolou Daniel, encorajou Daniel. O que a palavra tem produzido na nossa vida? Qual o impacto que a palavra de Deus tem trazido nas nossas vidas? Que a gente possa se humilhar diante do Senhor nesse momento e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Tem misericórdia do seu povo. Porque nós trocamos o Senhor por tantos outros prazeres. Nós colocamos o Senhor não em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos buscar o Senhor. Se você quiser, se ajoelhe diante do Senhor, ou ore de pé, ou assentado, mas coloque a sua vida diante do Senhor e se humilhe diante de Deus. Peça perdão ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor. Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. E, ó Deus, em meio a visões e revelações que o Senhor deu a Daniel, ó Deus, o Teu Filho permaneceu firmado nas Escrituras, na Tua palavra, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, nos dê fome e sede do Senhor, fome verdadeira, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma disposição, um desejo, ó Deus, de lutar, de batalhar contra a nossa carne, para que a gente, ó Deus, cresça no conhecimento do Senhor, para que a gente vença os nossos pecados, para que a gente vença o desânimo. Ó Deus, para que a gente vença as vozes, supere as vozes na nossa mente, ó Deus, que tentam, ó Deus, nos puxar para baixo, nos desencorajar, nos fazer olhar para trás. Senhor, nos ajude a olhar para as Escrituras, ó Deus, nos ajude a cavar graça nas Escrituras, ó Deus, a ver não somente o que nós devemos fazer, como se fôssemos, ó Deus, servos funcionais. Somos filhos amados pelo Senhor e somos movidos, ó Deus, a responder ao Senhor por Tua graça. Obrigado, ó Deus, por essa história maravilhosa, por essa experiência de Daniel, que é um bálsamo para o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa, como diz a Tua palavra, despertar, ó Deus, os que dormem. Despertar, ó Deus, aqueles que estão nas trevas do pecado, sem a convicção de que são Teus filhos, mas também, ó Deus, desperta para a santidade, desperta para a busca, desperta, ó Deus, para a fome do Senhor, desperta, ó Deus, para a piedade, para a oração, para a palavra, para a proclamação do Senhor. Deus, desperta-nos, ó Deus, de uma religiosidade, ó Deus, de vir ao culto pela rotina, de fazer, ó Deus, pela rotina. Ó Deus, faz o nosso coração queimar pelo Senhor, ó Deus, que sejamos, como diz a Tua palavra, fervorosos de espírito, ó Deus, com essa disposição do coração de buscar o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, que possamos Te buscar na certeza que encontraremos o Senhor, como diz a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.